Olá, olá! Nosso podcast de hoje recebe uma figura. Gente, não é figura, é figuraça. Um homem de fé, visionário, empresário espetacular. Ele é aquele tipo de homem que não se esconde atrás do terno, mas mostra para o empresário aquilo que ele deve escutar. Hoje você vai conhecer uma história, uma trajetória de vida desde menino até hoje, desse grande empresário que sempre teve um sonho de conquistar coisas grandes. Você vai acompanhar com a gente e, senhoras e senhores, doutores e doutoras, com vocês, eu tenho a honra de receber aqui nessa mesa, nesse estúdio, Marcelo Augusto. Uma ótima noite para você, obrigado pelo convite, obrigado, fico muito feliz por toda essa apresentação e fico muito feliz e honrado pelo convite, viu, Vilma? É sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e poder edificar a vida das pessoas e poder ajudar. Então fico muito feliz aí pelo convite e bora para essa noite incrível, né? Nossa, olha, só está começando, gente. E você que está aí nos assistindo, você vai descobrir hoje, está vendo já, o homem responsável pela Vilma Birelli morar, estar, viver aqui em São José do Rio Preto. Gente, vocês não têm noção, não têm ideia de que quão perfeito na amizade esse homem é. Então, são anos e anos e anos aqui, desde 2013, e até hoje. Não trabalho mais com ele, mas a amizade ficou. Então, você conhece um homem se ele continuar seu amigo, tá? Então, aqui com o Marcelo eu faço isso e tem dado certo. Então, acredito que a gente é amigo, tá? Você duvida disso? Conheça esse cara. Esse cara é Marcelo Augusto e temos muito assunto aqui. E nós vamos conversar sobre gestão, que é o know-how desse homem, esse profissional que começou pequenininho lá na cidade de Lins. Só que, antes da gente iniciar esse bate-papo, ele vai contar quem é Marcelo Augusto, lá da cidade de Lins, e que hoje é um grande profissional empresário aqui da cidade de São José do Rio Preto. Conta um pouquinho para nós, Marcelo, quando você era aquele meninão que corria de bicicleta lá na cidade de Lins. Na verdade, Vilma, eu tenho uma história, eu sempre falo que eu sou um cara extremamente abençoado, né? Eu venho de uma família humilde, né? De pais que ensinaram aquilo que todo homem deveria aprender, que são o berço, os princípios e valores, né? Eu venho de uma família cristã, católica praticante, né? Onde meu pai é um mineiro muito duro, um cara que sempre exigiu que os filhos, né, trabalhassem desde pequeno. Então ele sempre trouxe senso de responsabilidade, né, para os filhos. Tenho eu e um irmão, tenho um irmão de um ano e meio mais velho. E meu pai sempre foi um cara que exigiu que a gente trabalhasse. Ele tinha uma lanchonete no centro da cidade de Lins, colocou a gente para trabalhar desde os 10, 11, 12 anos de idade. A gente já tinha essa obrigação de estar trabalhando com ele, criando esse senso de responsabilidade, né, lidando diretamente com o cliente ali na lanchonete que ele tinha. Mas com 15 anos de idade eu tenho um gênio muito forte. Eu sou um cara de perfil de dominância, né, de perfil comportamental de dominância, um cara que vai de 0 a 100 em 3 segundos. E na realidade a gente acabou, e ele também tem esse perfil bem forte, e a gente acabou chocando as nossas ideias, né? E um dia ele foi me corrigir no meio das pessoas, e aquilo para mim foi algo que eu falei, não tenho mais interesse, né, de trabalhar aqui, vou procurar um emprego. Ele falou, faz isso, vai ver quanto é fácil trabalhar lá fora. E aí esse menino decide arrumar um emprego e começar a sua trajetória profissional. Foi trabalhar como office boy numa papelaria, e nessa papelaria eu andava a cidade inteira fazendo cobrança, fazendo entrega, né? Trabalhei nessa papelaria até os 18 para 19 anos. Eu entrei na faculdade de contabilidade, andando como office boy de papelaria, trabalhando como office boy numa papelaria. Não era a faculdade que eu gostaria de fazer, na realidade eu queria fazer faculdade de Direito, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condições, porque a cidade de Lins não tinha, né, uma faculdade de Direito. E aí começa a minha trajetória profissional, né? Eu trabalho ali na papelaria, saio da papelaria, vou para uma concessionária Chevrolet, trabalho como estagiário durante 2 anos numa concessionária Chevrolet, né? E eu lembro até hoje ganhando R$180 uma cesta básica, né? E ali eu
me caso, né, eu acabo engravidando a minha namorada e aí acabo, né, casando, tendo meu filho com esse belo desse salário, morando numa edícula de fundo da casa, né, do meu ex-sogro. Logo na sequência vou trabalhar, tenho uma oportunidade de participar de uma dinâmica de grupo e trabalhar no banco, numa dinâmica do Banco Real, e passo em primeiro lugar nessa dinâmica, entro no Banco Real. E aí começa uma trajetória profissional dentro de uma instituição financeira, né? Ali começa uma grande paixão, né? Eu cresço dentro do Banco Real, começo na cidade de Lins vou transferido para Olímpia, de Olímpia venho para São José do Rio Preto como gerente do Banco Real, administrando uma carteira de alta renda, a carteira Van Gogh, e eu me especializei na carteira de agronegócio e comecei a desenvolver esse trabalho. Fico no Banco Real até 2008, em 2008 eu saio do Banco Real, vou para o Itaú, fico 2 anos na plataforma Empresas do Banco Itaú, e aí eu decido sair do meu negócio e empreender, montar a minha própria empresa, né? E aí começa uma trajetória profissional aí em diversas áreas, chegando até aqui. Olha só, você ouviu tudo isso, gente? E eu tive o prazer e a honra de participar um pouco disso tudo. E tudo isso que ele disse é realmente verdade. E esse pavio curto, gente, é isso mesmo, tá? Esse cara que para brigar com alguém, basta conversar. Mas eu digo que quando isso acontece é porque a pessoa é verdadeira. O que ele tem que falar, ele fala na lata, ele não fala nas costas, ele não manda recado, ele corrige. Mas se você é uma pessoa que gosta disso, é aprendizado. Então, todos nós que trabalhamos com o Marcelo, foi um verdadeiro aprendizado. Então, eu tiro o meu chapéu para esse homem que tem histórias incríveis aqui. Agora, nós vamos falar de gestão. Ele parou nesse ponto, foi de banco, teve a experiência inicial da dificuldade. Tudo isso é para valorizar a vida e o que ele tem hoje. Então, a gente vai falar de um ponto que ele ama, que é sobre gestão. Então, nós vamos começar pelo seguinte, Marcelo, quando você está de cara com o empresário, qual é a falha que você observa e que o empresário parece que tem uma máscara, né? Como diz, tem um cisco ali. O que você enxerga que eles geralmente não enxergam na rotina? Ô Vilma, deixa eu só, né, completar para as pessoas entenderem quem é o Marcelo ainda, né? Você falou de um ponto muito importante. Eu sou um cara de um gênio muito forte, mas eu sempre falo que aquilo que eu aprendi dos meus pais, né? Ser verdadeiro, ser transparente, ser honesto, ser íntegro, ser justo. Hoje o Marcelo, ele é um cara cristão, hoje eu sou um cara evangélico, né? Sou um cara família, sou um cara pai, sou um cara, né, esposo, eu tenho uma família maravilhosa, né? Tenho Deus em primeiro lugar, até porque, né, tudo em primeiro lugar na vida do ser humano, você tem que colocar Deus, até porque a própria Bíblia diz isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então eu sou um cara hoje firme, honesto, transparente, pai, cristão, com princípios e valores acima de tudo, né? E tenho hoje, né, quando eu saio do banco para montar o meu próprio negócio, eu começo, né, com uma estrutura pequena, numa sala de 40 metros quadrados, para trabalhar com consultoria empresarial. E eu monto 2 áreas, né? Uma área de consultoria e uma área de intermediação de crédito no mercado financeiro. Consultoria, quando eu falo consultoria, trabalhar com gestão de empresa, olhar para os indicadores de performance, né? Eu sempre cito isso porque o banco me trouxe uma experiência de ver que a maioria dos empresários não são empresários, são empreendedores. E eu falo muito sobre isso. A gente não vive num país de empresário, a gente vive num país de empreendedores. E não é desmerecendo, até porque a gente não tem uma base educacional para se tornar empresário. As escolas não ensinam as pessoas a se tornarem empresárias, né? E isso, a falta de orientação acadêmica para que as pessoas possam de fato se tornar um empresário faz com que a maioria das pessoas que queiram viver uma vida diferente, que queiram empreender, elas empreendem, mas qual é o nível de competência que eu tenho para gerir uma empresa? Então não é tão simples assim. Então hoje eu comecei numa sala pequena de 40 metros quadrados, hoje a gente tem uma estrutura razoável, são 9 empresas, né? Eu tenho um escritório de consultoria empresarial que hoje a gente administra mais de 40 empresas, de pequeno, médio e grande porte, tanto no interior quanto na capital. Hoje eu tenho um escritório de contabilidade especializado em lucro real. Hoje eu tenho uma empresa de intermediação de crédito no mercado financeiro, onde a gente entende a necessidade de crédito do empresário e busca a melhor opção no mercado financeiro. Eu tenho uma agência de marketing especializado no marketing digital, em venda no digital. A gente tem um centro de treinamento, que é um espaço
que eu faço, além dos meus cursos e eventos, eu loco esse espaço para terceiro, que é um centro de treinamento que não existe em São José do Rio Preto hoje, com uma estrutura, né, de locação, com palco, painel de LED, iluminação, tudo aquilo que um hotel deveria oferecer. Quando eu comecei a fazer meus cursos, eu vi a necessidade, eu decidi montar, e você me conhece, sabe o jeito que a gente monta as nossas estruturas. Sim, sim. Né? Montamos uma estrutura incrível. Tenho uma empresa de importação e exportação com a China, onde eu pego pequenos e médios empresários e levo para a maior feira de variedade de produtos do mundo, que é a Canton Fair, né? E levo empresários para buscar abrir fornecedores e melhorar a tua margem de lucratividade, né? Evitando o intermediário no meio do caminho. Tem uma empresa de tecnologia hoje com software de gestão de processos, né? Dentro do trabalho de consultoria, eu comecei a desenvolver uma ferramenta que me permitisse gerenciar mais empresas, né? E estar presente olhando o que os meus consultores estavam fazendo. Então eu criei uma ferramenta própria, e essa ferramenta hoje chegou num patamar que a gente vende essa ferramenta para terceiros, pessoas, empresas usam essa ferramenta hoje para gerenciar processo dentro das suas empresas, tá? Tenho e a empresa de cursos e eventos, que é onde eu dou curso de formação e desenvolvimento de empresários, cursos de liderança, cursos de venda, palestras e convenções. Então, a gente está sempre envolvido levando conhecimento. E eu falo que o Marcelo hoje é um cara que tem como propósito ajudar e transformar a vida das pessoas. Seja ela um empresário, seja ela um colaborador, meu principal objetivo é ajudar a transformar a vida dessas pessoas, porque elas possam viver aquilo que de fato Deus tem para a vida delas. Quer realizar os teus sonhos, quer ter uma empresa lucrativa, que viver cada vez mais em paz, com tranquilidade. Porque o que mais me incomoda é ver empresários que o cara vive uma vida só pagando juros, pagando imposto, pagando folha de pagamento e despesa, pagando dívida ou contraindo dívida e não construindo nada. Eu falo que será que foi isso que fez com que Deus colocasse no coração daquele empresário para ele empreender, montar um negócio para sofrer, para não prosperar? Não faz sentido, Não faz né? sentido. Então o Marcelo é esse cara, né? Então, que hoje é um cara que busca transformar a vida das pessoas. E respondendo a tua pergunta, né, que você me fez, quando eu chego numa empresa, eu olho para uma empresa, me deparo com empresários, aquilo que... Eu tenho uma metodologia de trabalho, Vilma, que antes de eu entrar numa empresa, ou quando eu entro numa empresa, eu faço um pré-diagnóstico, que é para analisar a operação da pessoa. E é óbvio que nenhum empresário gosta de ser contrariado, nenhum empresário gosta que alguém olhe e fale, ó, isso aqui não está legal, tem que melhorar, tem que fazer assim. Mas eu sempre falo para o empresário que quem contrata o meu trabalho não é um empresário, é a empresa. Então eu vou falar para ele o que ele precisa ouvir, quer ele goste ou ele não goste. Exato. E se ele não estiver satisfeito, que a gente não continue o trabalho, até porque uma única empresa não toca o meu escritório, né, com todo o custo operacional que eu tenho. Agora, clientes satisfeitos tocam a minha operação. Então, o meu principal objetivo é entrar na empresa, fazer um diagnóstico, olhar o que ela precisa ser mudado, alterado, melhorado ou ajustado para que ele possa ter lucratividade. A empresa não vive de faturamento, a empresa vive de lucro. E o que eu me deparo na maioria dos empresários é que o empresário ele sempre acha que por ele montou a empresa, por ele ter construído o negócio dele, que às vezes ele não precisa melhorar, ele não precisa se desenvolver, ele não precisa ouvir uma opinião de fora. E quem está de fora tem uma outra visão de negócio. Até porque não tem o sentimento, não tem a própria constituição da operação, não tem o relacionamento com os colaboradores que acaba criando aquele vínculo de amizade. A gente entra na operação focado em olhar para resultado, crescimento, perpetuidade, né? Fazer a empresa ter longevidade, né? E o principal, fazer as pessoas ali dentro desfrutar daquilo, porque esse é o sentido da vida, que é aquilo que eu acredito. Exatamente. E você que é empresário e você está em dúvida de como está a gestão da sua empresa, no final aqui do nosso bate-papo, o Marcelo vai deixar as redes sociais e nós vamos estar focando nisso justamente para você conhecer esse tipo de consultoria, esse tipo de trabalho e também sobre as palestras e treinamentos e cursos que o Marcelo oferece, tá bom? Marcelo, pegando um gancho nisso, conta para nós qual é o erro mais comum que o empresário comete numa empresa de lucro real e muitas vezes não tenha nem contabilidade interna. Eu sempre falo, Vilma, que assim, toda vez que eu entro numa empresa que eu vou fazer esse diagnóstico, a gente olha um panorama geral,
né? Então, e o erro ele acontece em todos os níveis de empresa. É muito comum o pequeno empresário achar porque ele é pequeno, ele tem mais erros que as grandes. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Independente do porte da empresa, cada um tem o seu perfil de erro, né? Eu sempre falo, e a maioria das pessoas, elas não montam uma empresa para errar. Elas erram por falta de competência, por falta de conhecimento. E quando você pega uma empresa do lucro real, que ela já chegou num patamar, né, de nível de faturamento, e um dos grandes erros das empresas e de alguns, vou falar desse jeito, alguns contadores, é manter empresas, mesmo que aparentemente pequenas, no regime de tributação do Simples Nacional, onde elas não deveriam estar no Simples Nacional. Hoje, a maioria das empresas que estão no Simples Nacional, elas pagam imposto errado. Elas deveriam estar ou no lucro presumido ou no lucro real, a partir de um certo nível de faturamento. Só que as pessoas sempre se preocupam que sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido ou para o lucro real, vou pagar mais INSS. Mas não entende que está pagando muito mais imposto referente a PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, e não está olhando para as outras áreas. Você falou tudo. E quando a gente olha uma empresa do lucro real, quando a empresa ela faz a opção de ter a contabilidade, né, de ter a sua área fiscal, né, através do regime do lucro real, ela precisa de organização. Ela precisa de organização, até porque a responsabilidade do contador, ela vai além da emissão de nota fiscal. Então ele precisa se preocupar com uma boa gestão financeira, ele precisa se preocupar com a eficiência nas compras. É muito comum ver empresa do lucro real onde o comprador, a área de compra não entende da parte fiscal. E aí a pessoa está comprando de empresas do Simples Nacional e ela não é beneficiada dos créditos PIS, COFINS e ICMS. Então, isso é um erro clássico, mas clássico. E é muito comum a pessoa falar, mas eu não consigo encontrar fornecedor com outro regime de tributação. Mas será que está procurando? Então, entenda, a maioria das empresas que a gente entra no lucro real, que a gente vê uma ineficiência, está na forma de gerir o negócio. Fazer todas as áreas entenderem o grau de responsabilidade que tem por trás de uma empresa no regime de tributação do lucro real. Agora, quanto tem a contabilidade interna ou externa, eu sempre tenho uma visão que, assim, independente se ela é interna ou externa, eu tenho que ter um bom escritório de contabilidade. Se eu vou trazer a minha contabilidade para dentro da operação, eu tenho que ter bons profissionais contábeis. Eu tenho que ter pessoas preparadas e qualificadas para fazer a gestão contábil de uma forma eficiente. E se eu vou buscar uma contabilidade externa, que eu tenha uma boa contabilidade para me trazer as instruções e orientações que precisam ser implantadas de forma eficiente. E hoje, a maioria das empresas, independente do regime de tributação, não olha a contabilidade como um apoio, olha a contabilidade como um custo. Eu tenho uma contabilidade, que é o cara que que vai fazer as obrigações acessórias, é a empresa que vai me entregar a guia para me pagar imposto. E ele não tem uma proximidade com as contabilidades. Uma das coisas que me fez abrir um escritório de contabilidade aqui em São José do Rio Preto foi trazer um perfil de contabilidade diferente do que a gente vê aí fora, onde a nossa contabilidade não é a mais barata, mas é a contabilidade que vai te trazer orientação. Então, pelo menos a cada 60 ou 90 dias, existem reuniões com a empresa, com os diretores da empresa, orientando o que está sendo feito, como está sendo feito, de que maneira está sendo feito, independente do regime de tributação. Ela é bem consultiva. Bem consultiva. Independente se ele é do lucro real, do lucro presumido, ou do Simples Nacional. Para você ter uma ideia, a gente não faz livro caixa na empresa do Simples Nacional, a gente faz contabilidade. Então, que muitos não olham para isso, a empresa do Simples Nacional nem sabe o que é isso. A gente busca fazer a contabilidade como tem que ser feita e tratar uma empresa do Simples Nacional como se ela fosse do lucro real. Com crescimento, com os olhos no crescimento. Isso sempre foi seu foco, né, Marcelo? Até porque é o seguinte, ninguém monta empresa para ser pequeno. Onde está escrito? Você tem o teu podcast. Onde está escrito que você tem que ser pequeno? Exatamente. Então é o seguinte, o problema é que as pessoas, elas não entendem o chamado. Se você pegar a parábola dos talentos, um senhor deu a 3 pessoas talentos. Uma das pessoas que recebeu um único talento enterrou. E aquele que enterrou, ou seja, que não multiplicou, dele foi tirado e foi dado para outro multiplicar. Foi te dado um talento. Sim. Para multiplicar, para ser grande, para prosperar, para avançar. Se você não prosperar, se você não crescer, se você não colocar paixão, energia e entrega no que você tem que fazer, Deus vai levantar uma outra pessoa. Exato. E vai ser usado uma outra pessoa para fazer aquilo que era o teu chamado.
Tem gente que negligencia o teu chamado. Tem gente que negligencia, a gente fala, negligencia a tua capa. E se você não usar aquilo que foi dado a você, outros vão se levantar. Então, entenda uma coisa. É isso que quando eu entro numa empresa, eu sempre trago para o empresário. Crescimento, prosperidade, avanço, visão de expansão. Agora é óbvio, tem empresa que está passando por um momento difícil e está tudo bem. Tudo na vida passa. O sucesso passa e o fracasso também passa. Eu sempre falo para o empresário que o problema não é quando ele está em dificuldade. Porque quando ele está em dificuldade, ele vai fazer de tudo para sair da dificuldade. Mas quando ele está vivendo na bonança, no sucesso, é ali que ele deixa de prestar atenção nos pequenos detalhes. Ele adormece. E ele deixa de fazer a gestão eficiente. E aí, o tombo é maior. Então, um empresário precisa ter uma gestão eficiente, ter equilíbrio naquilo que faz, buscar conhecimento constantemente e se desenvolver constantemente, e buscar cada vez mais profissionalizar o teu negócio. Parar de amadorismo para ter uma empresa cada vez mais lucrativa. E, consequentemente, a empresa tendo lucro, ele consegue realizar os sonhos dele, da família, das pessoas que ele ama. A empresa tendo lucro, ele consegue proporcionar para os colaboradores dele um crescimento, um avanço. Ele consegue expandir o seu próprio negócio. A empresa tendo lucro, ele consegue formar e preparar pessoas. Então, assim, uma empresa lucrativa está sempre crescendo e se desenvolvendo. Uma empresa que não tem foco em lucro, ela só anda para trás. E as pessoas, a maioria das empresas hoje, que a gente vê no mercado aí fora, se você perguntar para os empresários, sua empresa é lucrativa? Ele pode até falar, porque sobra dinheiro, mas quanto ela é lucrativa? A maioria não sabe responder. Não sabe responder, e tem um ponto que você disse que é importantíssimo, que a maioria dos empresários estão preocupados em faturar. Porém, aquilo que você disse, não adianta faturar, tem que lucrar. E tem um ponto muito importante que é a precificação. Por quê? Não tem margem ou não entende de margem. Vamos faturar, coloca metas, porém, e lá no interno, como você disse, e lá o departamento fiscal, aliado ao contábil, eles estão analisando qual é o fornecedor devido, eles estão analisando se vai obter o crédito do ICMS, se vai ou se não vai. E outro ponto também, né, Marcelo, que é o estoque. Então, tudo isso tem que ser avaliado e a maioria não estão prestando atenção nisso aí. A maioria das pessoas não sabe fazer precificação, viu? As pessoas montam precificação por aspecto mercadológico. Ou seja, eu vou vender essa garrafa, essa taça, eu vejo qual é o preço que o mercado vende essa taça, aí eu compro essa taça, pergunto para o meu fornecedor, qual que é o preço médio que as pessoas colocam? Coloco ela à venda e saio trabalhando isso. Isso não é formação de preço. Jamais. Olhar o preço no aspecto mercadológico faz parte do processo de precificação. Mas formação de preço de venda tem que ser calculada através do aspecto financeiro. Eu tenho que analisar qual é o custo da mercadoria vendida, qual é o meu custo fixo, qual é o meu custo variável, mais a margem de lucratividade que eu quero neste copo. Uhum. E aí, a previsibilidade do meu faturamento, porque preço de venda é para vender. E a maioria das pessoas não montam um preço com base na perspectiva de faturamento. Exato. Em cima dessa perspectiva de faturamento que você vai chegar no preço de venda desse produto. Exemplo, eu posso falar que esse produto eu posso vender ele por R$50 se eu tiver uma previsão de faturar 100 mil. E se eu quiser faturar 150, eu posso vender ele por 40. Mas se eu quiser vender só 80 mil, de repente eu não posso vender ele por 50, eu tenho que vender ele por 60. Por quê? Porque o faturamento está ligado diretamente à base da formação de preço, à perspectiva de faturamento. Só que se eu colocar que eu vou faturar 100 mil e definir o preço de venda desse produto para faturar 100 mil, quanto que eu tenho que faturar? 100 mil. Exato. E não 80. Exato. O problema é que as pessoas elas não montam os indicadores de performance. A maioria das empresas não fazem uma gestão eficiente. Então, não dá para precificar um produto sem saber o que é custo fixo e o que é custo variável. Como é que eu descubro o meu custo fixo? Montando um DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício. Se eu não faço um DRE, como é que eu vou montar uma precificação? Se eu não monto um planejamento orçamentário, como é que eu vou estabelecer uma perspectiva de faturamento? Então, é isso que falta para a maioria dos empresários. Aprender a entender o que é ser empresário de fato. Ser empresário não é só abrir uma porta. Abrir uma porta é ser um empreendedor. Ser empresário é saber administrar uma empresa. E é fácil administrar uma empresa? Não. Num país como o nosso, alta carga tributária, e agora vai ficar mais complexa.
entre aspas, vai vir uma simplificação, que vai vir um aumento na carga tributária, que para a contabilidade vai virar um inferno, porque vai ter que se fazer duas contabilidades paralelas, tá? Mas o que eu quero trazer é o seguinte: nós vivemos num país com carga tributária elevada, falta de apoio das instituições financeiras, altas taxas de juros, mão de obra cada vez mais despreparada, leis trabalhistas desfavoráveis, tá? E não estou aqui para defender se o colaborador achar errado, ou se eu não estou aqui para tratar isso, estou aqui para tratar a realidade, tá? Até porque muitas pessoas gostariam de viver nos Estados Unidos. Quantos brasileiros saem do Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos? Muitos. E chega lá nos Estados Unidos, ele ganha por hora trabalhada. E por que aqui que eu tenho que ter todos esses benefícios? Então, não estou aqui para questionar, nem para dizer se é certo ou errado. A gente vive aqui, temos que transformar as empresas cada vez em empresas mais lucrativas, para gerar cada vez mais emprego e renda, para movimentar o ecossistema da vida, que é o que eu acredito. Mas ser um empresário num país como o nosso, com tudo isso que eu falei, carga tributária elevada, falta de apoio das instituições financeiras, mão de obra cada vez mais despreparada, leis trabalhistas desfavoráveis. Então, é fácil ser empresário? Não, não é fácil ser empresário. E se já não é fácil, imagina sem conhecimento, sem olhar para os indicadores, sem montar os relatórios gerenciais para uma tomada de decisão. É inadmissível se olhar um empresário hoje e falar para mim que o cara não tem DRE, planejamento orçamentário, fluxo de caixa, giro de estoque, controle de estoque. Então, é insano você olhar para o empresário, e é muito louco isso. Um dos pontos que quando eu entro numa empresa e vejo muita falha é no estoque. E estoque é um negócio que é mais e menos. Sim. Ciência exata. Exato. Amigo, se eu comprei 10, eu tenho 10 no estoque. Saiu 2, eu tenho 8. É mais e menos. Por que o estoque não bate? E além de não bater, você pergunta, cadê o relatório de estoque? Ah, não tenho. Contaram faz 90 dias, faz 60 dias. A pessoa não tem noção. E aí, não tendo essa noção, continuando com a sua gestão, você disse aí pontos importantíssimos, que são os KPIs, e temos também um relatório base, que é a curva ABC, que você sabe muito bem. Então, o banco pede quais são os maiores fornecedores, quais são os maiores clientes, e a pessoa fica ali, deixa eu ver. Não tem relatório, não tem informação. As pessoas não param para entender a importância que o estoque tem numa operação. Estoque é dinheiro. O estoque é o capital da empresa, é um capital que está lá parado. As pessoas não entendem que às vezes a empresa está dando lucro. Quantas vezes eu encontrei empresário que se apresenta um demonstrativo de resultado para ele e ele fala: mas cadê esse lucro? A empresa está dando lucro no demonstrativo de resultado e ele fala: cadê meu dinheiro? O dinheiro está no estoque. Está no estoque. E aí ele está comprando produto que não gira, e produto que deveria estar comprando que gira, ele não está conseguindo comprar. Ou ele não tem no estoque, ou está fazendo compra equivocada. Então, ter uma análise... Um dos principais indicadores que eu trabalho, e muita pouca gente, tirando o DRE, planejamento orçamentário, que é obrigação, é o relatório de curva ABC de produto e curva ABC de cliente. Quando a gente fala de curva ABC, seja de produto ou cliente, é você entender quem são seus principais clientes, quem são os principais produtos vendidos. Então, quando a gente fala lá de curva ABC, de cliente, 20% dos teus clientes geralmente geram 80% da receita. Né? O tal da lei de Pareto, que é a lei dos 80-20. Né? E para quem não sabe, né, Pareto é um italiano, né, que fez uma pesquisa numa determinada região da Itália e conseguiu identificar que 20% das pessoas detinham 80% do patrimônio daquela região. E aquilo virou um conceito de gestão. E hoje, a maioria das empresas, quando você para analisar, 20% dos clientes geram 80% do faturamento. Quem são esses clientes? Qual o nível de atenção eu tenho que dar para esse cliente? Como eu vou gerenciar esse cara para que esse cara possa ser cada vez mais eficiente comigo? Se eu perder um cliente desse, qual o impacto na minha operação diretamente? Então, quando se monta a curva ABC de cliente, existe uma característica de análise. Quando você monta a curva ABC de produto, é para você olhar os 20% dos principais produtos que geram 80% da receita. Esses 20% de produto eu tenho que ter no meu estoque, é o que eu tenho que girar. E produtos da curva C, que às vezes está vendendo muito pouco, lógico que tem que ter análise, né? Cada empresa tem uma característica, mas produto da curva C, às vezes eu tenho produto da curva C com alto estoque, que vai demorar muito para girar, e uma empresa ela ganha dinheiro aonde? Girando produto. Girando, e está lá empacado seja na indústria, prateleira. seja comércio. Se eu sou um comércio e vendo essa taça, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Quanto mais eu giro, quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu faço. E eu vejo as pessoas negligenciando o que de fato é uma empresa.
e como gerir de fato uma empresa. E esse é o maior desafio que eu tenho hoje, seja com a consultoria, seja com os treinamentos, com o curso, né, com os programas de formação de empresário que eu tenho hoje. Ele nasceu para poder provocar os empresários a entender o que de fato eles precisam aprender para ser empresário. E graças a Deus a gente tem transformado a vida de muita gente, cara, muita gente. A gente tem conseguido, né, ajudar empresários que não enxergavam a realidade do teu negócio, empresários que achavam que a empresa estava dando lucro e ela estava quebrando, empresários que não percebia que vinha já destruindo um patrimônio familiar ao longo de um período, e quando acordou, deu tempo, não acordou tarde demais. Tem uma frase que eu sempre falo para os empresários que é cuidado para não perceber que percebeu tarde demais. Porque depois que percebeu, meu amigo, tarde demais, já passou. E pegando esse gancho aí, Marcelo, qual é a verdade que a sua consultoria entrega? E também, qual é a verdade que você, como um empresário nato e defensor do conhecimento, o que você diz para esse empresário que você, pelo diagnóstico, você já notou as falhas e você passa para ele que se ele não tiver uma gestão focada em resultado, ele não vai obter não só o faturamento, ele não vai obter a lucratividade almejada. Então, o que você diz para ele, aquela verdade que ele tem que ouvir mesmo? Ô Vilma, eu sempre falo disso, é um ponto muito bacana nessa pergunta. Primeiro eu pergunto para o empresário o que ele busca com o negócio dele. Qual é o teu propósito? O que você busca com a tua operação? Você tem empresa para quê? Abriu por abrir? Você tem empresa para quê? A maioria não sabe responder, Vilma. Eu falo que nós estamos vivendo numa geração que as pessoas não sabem o porquê que elas fazem o que elas fazem. Né? Qual é o sentido do teu negócio? Qual é a tua paixão? Por que você levanta de manhã para fazer o que tem que ser feito todos os dias? Por que você sai de manhã para entregar o que tem que ser entregue? Porque todo mundo aqui está vivendo na Terra por um propósito. Você não está aqui à toa. Existe um propósito maior, que é o que eu acredito. Tá? Que nós somos na Bíblia comparado com uma árvore. A árvore tem que dar fruto. Se a árvore não estiver dando fruto, a árvore vai ser arrancada. Se você ainda não foi arrancado daqui, porque você ainda não deu o fruto que deveria ser dado. Então vai entregar o teu melhor todos os dias, fazendo o que tem que ser feito. Criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. Então vai fazer o que é necessário. E o que é necessário às vezes não é gostoso. Então quando eu entro para dar consultoria numa empresa, eu sempre pergunto para o dono o que ele sonha. O que ele quer para a vida dele. Para que eu possa entender se aquele caminho que ele está dando para a empresa dele, de fato, vai levar ele a viver aquilo que ele sonha, aquilo que ele deseja, com um senso de realidade. E aí eu vou mostrar para ele que ter uma vida em paz, ter uma vida realizando sonhos, proporcionar um crescimento, proporcionar um futuro melhor para as pessoas que ele ama, custa dinheiro. E o dinheiro só vem para o bolso dele com lucratividade. Então eu sento e construo um plano de negócio, um planejamento orçamentário visando lucratividade, visando um crescimento e um alinhamento com o propósito de vida. E com clareza. Porque se o empresário também estiver sonhando fora da realidade, vou dar um exemplo. Falei ontem para uma empresária, né, brincando com a empresária, né, ela falando, eu falei para ela, o que você busca para a tua vida? O que você busca para o teu negócio? Ela tem uma padaria pequena, não é nada grande. E ela falou, Marcelo, meu marido tem a empresa dele, eu já tenho a minha empresa, eu tenho uma filha, eu quero cuidar da minha filha. Cara, eu não vislumbro um crescimento grande. Eu falo, perfeito. Então o teu foco, o teu objetivo é não crescer estrutura física, mas ter sempre produto de qualidade, atendendo o cliente com excelência, trabalhando um aumento de ticket médio e faturamento, fazendo os clientes estarem cada vez mais satisfeitos, visando lucratividade. Então saiba que a tua empresa vai te dar um percentual de lucro X. Nada mais do que aquilo. Vai chegar no momento que a empresa vai dar aquilo de lucratividade. Não tem como crescer. Agora entenda uma coisa. Não queira olhar para a tua operação, que ela é desse tamanho, querendo ter 1 milhão de lucro por ano, que ela não vai te dar 1 milhão de lucro por ano. É claro isso na tua cabeça? Eu falei, não, é claro. Eu falei, então tá bom. Porque se você quiser ter 1 milhão de lucro nessa operação, você não vai ter. É isso que as pessoas não entendem. Tem um monte de gente que quer ser milionário. Eu vou ser milionário, eu vou andar de jato, eu vou viajar para fora do Brasil. E a hora que você olha para a operação do cara, a energia que ele está entregando, a intensidade que ele está entregando, o tipo de segmento que ele está atuando, a atividade dele não vai proporcionar ele a ter isso.
Não vai. Então, ou ele acorda. Exemplo. Uma vez um empresário me procurou, né, inclusive da igreja que eu frequento, e falou assim, Marcelo, eu tô com um negócio, vou montar uma empresa. Eu falei, maravilha. O que você vai montar? Vou montar um café. Então eu vou montar um café, porque, cara, você imagina, todo mundo toma café, as pessoas vão para fazer reuniões, né, trabalhar ali na atividade. Eu falei, legal, e o que você sonha para tua vida? Não, eu quero ficar milionário. Com café você não vai. Ele falou, como assim, Marcelo? Eu falei, cara, o café, você montar uma cafeteria pequena, só uma cafeteria não vai te deixar milionário. Montar uma rede de cafeteria pode te deixar milionário. Montar uma rede de franquia vai te deixar milionário. Só vender o cafezinho? Não vai. Se você montar uma rede de franquia, o teu negócio não é café. O teu negócio é franquia. O teu negócio é um outro tipo, o teu business é outra coisa. Tá claro isso? Você começa assim, com café, cresce, monta um negócio com bom processo, com bom atendimento, com uma boa qualidade, gerando lucratividade. Depois você pega esse modelo de negócio que deu certo e multiplica no processo de franquia. Aí você vai ficar milionário. Mas só com café? Não adianta. Não adianta. Então, falta isso para as pessoas, sabe? E tem gente que gosta desse nível de clareza, tem gente que não gosta desse nível de clareza. E pegando esse gancho aí da clareza, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza que você já teve cases desse formato em que você fez o diagnóstico, você já está na empresa, já está no processo, na rotina da consultoria, e aí a pessoa sonhando em ser milionário, e aí você chega para ele e fala assim, ó, bichão, o processo não está errado, a tua empresa não está errada. Você sim está fazendo tudo errado. Já aconteceu isso? A maioria das empresas hoje, um dos maiores problemas é o dono. Primeiro, o dono tirar o dinheiro da empresa que a empresa não poderia estar proporcionando para ele. Eu já tive empresa que eu entrei para dar consultoria, a empresa faturava R$1 milhão por mês. E ele tirava R$100 mil por mês da empresa, todos os meses ele tirava R$100 mil. E aí ele me procurou, porque ele falou, cara, minha empresa tem algo errado. Eu falei, por quê? A cada 60 dias eu tenho que botar dinheiro na minha empresa. Eu falei, repor. Eu falei, você não está botando nada na tua empresa. Não, eu tenho que ficar bancando a minha empresa a cada 60 dias. Eu falei, não, meu amigo. Você tira 100 mil da tua empresa todo mês. Você não está tirando lucro. Você está tirando o capital. Exato. Então, quando dá 60 dias, a empresa ela ergue a mão e fala, ó, socorro, devolve aquilo que você tirou, porque isso não é lucro. Repõe aí. Você fecha um demonstrativo de resultado, você sabe quanto dá de lucro líquido na tua operação? Não sabe. Não. Se você não sabe, quem disse que o que você está tirando é lucro? Ele olhou para minha cara e falou assim, mas se eu não puder tirar 10% de lucro da minha operação, eu fecho o meu negócio. Eu falei, então você pode fechar. Não pode fechar. Porque o teu negócio não dá 10% líquido. Pela tua atividade, pela característica do negócio, ele não vai te proporcionar 10% líquido. Então entenda, viu? Eu sempre falo que isso é a falta de conhecimento, a falta de entendimento. Tem um versículo bíblico que eu amo que fala o seguinte, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É óbvio que é o conhecimento da palavra de Deus. Sim. Mas as pessoas não aumentam o faturamento porque falta conhecimento, as pessoas não fazem o gerenciamento de uma empresa mais eficiente por falta de conhecimento, a pessoa não consegue liderar bem a tua equipe por falta de conhecimento, as pessoas não conseguem aumentar e alavancar as vendas de uma empresa por falta de conhecimento. Então, o problema é que as pessoas elas sempre olham para os ensinamentos, e aí seja bíblicos, que é o livro da sabedoria, com a religiosidade. E a Bíblia não é sobre religiosidade. Ali não é um livro de religião, ali é um livro de transferência de espírito. É ali que você aprende a entender e se moldar para ter uma vida reta, justa e íntegra. Então eu sempre trabalho e sempre reforço. Cada empresário quer prosperar? Faça o certo. Seja honesto, seja íntegro. Quer crescer, quer avançar, quer ter uma empresa altamente lucrativa? Faça o que é certo. Invista em capacitação, busca conhecimento, faça o que tem que ser feito. Se fizer o que tem que ser feito, não tem como não dar certo. Não existe negócio ruim, viu? Exato. Eu falo disso e um dia um hater na internet, que eu tenho já bastante haters na internet, que as pessoas adoram criticar os vídeos. E tá tudo bem, faz parte do jogo, né? Empresários que falam pra mim, um dia eu tenho um vídeo que eu falo que não existe negócio ruim. Existe aquilo que não tem planejamento, aquilo que não tem foco, aquilo que não tem intensidade por parte do empresário. Colocou intensidade, colocou paixão, montou um planejamento e tem foco,
vai ter resultado. Comprometimento tem tudo, vai né? Vai ter resultado. E, Marcelo, nós falamos aí desse empresário onde você chega na cara e fala realmente, ó, você está errado. Porém, vamos pegar, e é assunto aqui, ó, próximo tema aqui, que é sobre treinamento, capacitação. Pegando esse empresário aí que o Marcelo mostrou e provou que ele está errado, a operação dá certo, mas depende muito da gestão dele. E aí caminhou, ele capacitou, tal, tá subindo aí o degrau. Quando você percebe que esse empresário virou a chave do sucesso e que agora vai? Quando ele começa a ouvir. Eu sempre falo, o problema do empresário é não saber ouvir. O problema de muitos empresários é achar que é o seguinte. Tem muita gente, Vilma, que vem muito lá de baixo e que construiu um negócio incrível, cara. Só que chegou num certo momento, primeiro que assim, o Brasil está passando por um momento muito sério de problema de sucessão, tá? Ou seja, empresas centenárias, empresas de 80 anos, de 50 anos, não tem sucessão familiar. Por quê? Porque às vezes o pai não quis proporcionar para um filho, ou quis que o filho estudasse, desenvolvesse, fosse fazer outra coisa. O filho virou médico, o filho virou dentista, ou virou um advogado, ou foi morar fora do Brasil, ou até mesmo não está preparado para assumir a sucessão da empresa, tá? E aquele empresário que construiu uma empresa até bem sucedida, mas que hoje não está gerando o resultado que deveria, por quê? Porque o nível de competitividade de 20 anos atrás é diferente da de hoje. O nível de concorrência que existia 20 anos atrás é diferente do de hoje. O nível de mão de obra de 20 anos atrás é diferente da mão de obra de hoje. Então as coisas mudaram, o jogo mudou. Só que ainda a cabeça dele está assim. Mas se eu cheguei até aqui, para que eu preciso de ajuda? Mas eu construí isso aqui, eu não preciso, eu sei fazer. Está certo, do meu jeito está certo. Então quando você vira para o empresário e fala para ele que às vezes ele está errado, e muitos param, a maioria não para ouvir não, mas aqueles que param para ouvir, entende, vira a chave, busca aprender e se desenvolver, esse cara começa a ouvir. E ele entende que ele precisa se cercar de pessoas melhores do que ele. E aí, consequentemente, ele começa a atingir outros objetivos e resultados. E aí, ele acaba valorizando coisas. E aí eu sempre falo uma coisa, e presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe empresa. Existe gente. Não existe empresa. Se eu chegar lá no meu escritório agora são 8h15 da noite, meu escritório está fechado. Ele está produzindo? Não. Então não existe empresa, existe pessoas. Não é uma empresa que compra de outra empresa, são pessoas que compram de pessoas. Então, quer ter uma empresa bem sucedida, você precisa de 3 coisas: pessoas, processo e gestão. Treine pessoas, forme pessoas, desenvolva pessoas. Se elas não querem se desenvolver, manda embora. A empresa não é cabide de emprego. Vai lá e contrata pessoas qualificadas e preparadas. Se não tiver, treina, forma e desenvolve. Eu sempre falo, contrate caráter e treina competência. Implante processo. O que são os processos? O que fazer, de que maneira fazer. No detalhe, cada etapa da tua empresa você vai desenhar o que tem que ser feito. E faça gestão. Gestão, olhar para os indicadores de performance. Cria os relatórios gerenciais para uma tomada de decisão. A partir do momento que o empresário entende isso, aceita isso e implanta isso, meu amigo, ninguém segura. É crescimento. É crescimento, é avanço e não tem como não ter resultado. E agora é um tema que a gente vai entrar justamente para falar nisso, Marcelo. Mas antes de seguir, nós temos uma pergunta aqui. Aliás, bora lá. 2 perguntas aqui do Daniel. E ele está fazendo a seguinte pergunta: quais são as principais diferenças na gestão empresarial do varejo, da indústria, e qual a sua visão? Na realidade, eu tenho uma visão, essa é a minha visão, tá? Eu acho que empresa para mim é tudo igual. Empresa é empresa. Empresa tem que estar lucro. É óbvio que quando você olha para uma indústria, existe uma característica. E processos. Né? Eu compro uma matéria-prima, industrializo, né? Compro uma matéria-prima, faço todo o processo de produção, vira um produto acabado para poder preparar e gerar venda. Geralmente uma indústria vende para alguém revender um produto para o consumidor final. Eu trabalho no mercado B2B, né? Business to business. Quando eu tenho o varejo que vende direto para o consumidor final, são características distintas. Né? A indústria ela tem um grau de complexidade. Eu dou consultoria para logística. Logística tem um grau de complexidade ainda maior, porque tem características de custo, formação de preço, acompanhamento. O jogo é ganho no detalhe, alta competitividade. Hoje eu dou consultoria para o agronegócio. Eu atendo um grupo do agronegócio que fatura 150 milhões de reais por ano, que atua com soja, milho, gado, aras, armazém, tem a logística própria. Então, assim, tem uma estrutura grande e num produto que é o seguinte, pega o agronegócio.
Eu brinco que o agronegócio é o setor mais injusto que existe, porque o cara produz um produto que ele não coloca preço. Né? Ele industrializa um produto. Fica à mercê. Ele produz um produto que fica à mercê do tempo. Se chover demais, atrapalha. Se chover menos, atrapalha. Se tiver muito calor, atrapalha. Se fizer muito sol, atrapalha. Se não tiver sol, também atrapalha. Então, você fica o tempo todo à mercê de um tempo. Ainda que se dá produtividade e se gera produtividade, você depende de preço através de mercado, porque é uma commodity que tem variação através da Bolsa de Nova York, que tem variação com a geada, diário, né? com a geada nos Estados Unidos, que tem impacto com a Rússia, com a China, isso constantemente. Então, o agronegócio tem essas particularidades, mas eu sempre falo que uma empresa, cada empresa, ela tem a sua característica, ela tem a sua atividade, ela tem as suas particularidades, mas cada empresa visa e tem que visar lucratividade. Perfeito. Ninguém mantém uma empresa de pé que não tenha lucro. E eu sempre falo, se você empresário que está assistindo aqui, não sabe se a sua empresa é lucrativa, vá buscar conhecimento, faça um demonstrativo de resultado o mais rápido possível. E o mais simples possível. E o mais também. simples, sem frescura, para poder enxergar se a sua empresa é lucrativa. Se a sua empresa não está gerando caixa, não está sendo lucrativa como precisaria, só existe 3 formas de resolver o problema de uma empresa. Ou você aumenta a venda, ou você melhora a margem, ou você enxuga a despesa. Não inventar outra. Agora, é lógico que cada uma delas tem um monte de coisa para ser feito dentro. Sim. Mas olha para esses 3 pontos o tempo todo. Toda vez que eu entro numa operação, que eu vou administrar uma empresa, eu sempre olho para 3 coisas. E a minha consultoria ela é pautada nesses 3 pontos. Aumentar faturamento, melhorar a margem e fazer gestão de despesa. Aumentar faturamento depende de N variáveis. Margem de lucratividade, ou eu compro melhor, ou eu precifico melhor, ou eu introduzo um mix de produto com uma melhor margem de lucratividade. E gestão de despesa, isso está na tua mão. E despesa é igual unha. Tem que olhar toda semana e tem que cortar ela toda semana. Tem que fazer a limpeza, não é? Tem que fazer uma gestão eficiente. O que não pode ter é economia porca. Exatamente. E é o que a gente encontra em muitas empresas aí fora. E tem outra pergunta aqui do Daniel Birelli também. Como manter essa agilidade operacional, a resiliência em um ambiente de negócio tão volátil? Cultura. Ninguém mantém uma empresa de pé que não tenha cultura. Aquilo que eu estou dizendo. Não existe empresa, existe gente. Se são pessoas, as empresas não têm valorizado a cultura organizacional, viu? E é aquilo que eu falo. Você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor produto. Se você não tiver pessoas engajadas e preparadas para defender, né, o empresário ele precisa entender que a equipe dele tem que defender o sonho dele. Tem que fazer do sonho deles, colaboradores, o sonho do dono. E o dono tem que fazer do sonho do dono o sonho dos colaboradores. A gente precisa parar para entender que aonde tem pessoas, elas têm sonhos, elas têm desejos, elas têm anseios, elas têm dores, elas têm medo. Então o ser humano ele vive uma mistura de sentimento. E a gente precisa ter entendimento e discernimento, o próprio empresário, que olhar para a cultura organizacional faz parte do jogo. Quando a gente fala de missão, visão e valores, no processo de gestão as pessoas acham que isso aqui é uma idiotice. Isso aqui é só um quadro que coloca na recepção de uma empresa. E é aí que eles se enganam. Missão é o porquê que a empresa existe. Por que ela existe? Por que ela foi fundada? Qual é o propósito dessa empresa? Visão, onde a empresa quer chegar? Como que eu vou, através de uma simples frase, transmitir para toda a minha equipe o que eu quero? Exemplo, eu, Marcelo, quero ser referência na gestão de uma empresa. Se eu quero ser referência, tem como ser referência sendo o pior? Não. A ser referência tem que ser o melhor. Se eu quero ser uma referência, eu vou ser referência com qualquer tipo de colaborador? Eu vou ser referência fazendo de qualquer jeito? Eu vou ser uma referência entregando de qualquer maneira? Não, não tem como. Para ser uma referência tem que entrar entre os melhores, tem que ser o melhor. Você tem que fazer com qualidade, com paixão, com entrega. E quem vai fazer isso? É a minha equipe. Então, se eu não tenho alinhamento do porquê minha empresa existe, missão, aonde eu quero chegar, visão, e valores, princípios, aquilo que são inegociáveis, a empresa não vai prosperar. E é esse o maior problema. Num momento hoje, onde o Brasil e o mundo está passando por um momento muito delicado de mão de obra e de geração, está vindo uma geração para o mercado de trabalho que não quer trabalhar. Então, o que o empresário precisa fazer? Ter essa missão, visão e valores enraizada dentro da empresa. Fazer reuniões constantemente. Eu ensino os empresários que toda segunda-feira tem que ter reunião de alinhamento.
tem que treinar, formar, criar uma cultura do desenvolvimento e treinamento dentro das companhias, tá? Dá feedback, elogiar no momento tem que ser elogiado. Tem empresário que não elogia, fala que ele é obrigação. Tem que elogiar, tem que reconhecer, tem que puxar a orelha. O não faz parte do processo, o não amadurece. Se a gente for olhar o passado, vamos colocar assim, a gente veio de uma criação passada, vamos colocar assim. Mais dura. Quantos não você teve? Nossa, muitos. Então, assim, meu pai trouxe a educação da gente muito na rédea. E o que está acontecendo hoje em dia? Por que tem uma geração fraca? Nutelas, né? Porque não falam não. Porque não tem o não, porque ninguém corrige, porque pode tudo. Porque não consegue ouvir. Porque os pais não estão educando. Quem está educando é a tecnologia. Então está vindo uma geração fraca. E geração fraca gera tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Isso é uma sucessão, uma corrente que não para. E nós temos hoje um problema seríssimo na sociedade, que é uma falta de mão de obra preparada, uma falta de pessoas com vontade de querer fazer o que tem que ser feito. E de quem é a culpa? Dos pais. Exato. Que não estão fazendo, não estão educando os filhos como deveriam, estão mantendo os filhos numa bolha, uma redoma de vidro, onde quem está criando é a tecnologia. E você falou um ponto muito importante, e eu tenho que citar aqui um grande empresário que está aqui, ó, mandando só feras aqui, ó. O Everton da Contatos Mais, super beijo para você, Everton, Rafael, e não tem como falar de Everton se não falar de Michele, se não falar de Rafael, sem falar da Nayara, porque é família. E tudo isso que você falou, Marcelo, lá na Contatos Mais, eles primam muito pelo colaborador, que na realidade ele traz ali, ó, com reuniões, um pessoal focado. Parabéns a Contatos Mais. E ainda está dizendo, ó, pergunta do Everton Velani, Contatos Mais. Quais as principais vantagens, Marcelo, competitivas em um ecossistema de negócios? Eu sempre falo, a principal vantagem para mim é competência. Competência, time, engajamento. Cara, eu volto a dizer, quem faz o negócio acontecer é a gente. Então vai treinar a tua equipe, vai formar a tua equipe, vai preparar a tua equipe, vai reconhecer, vai dar feedback. Pessoas têm que ganhar dinheiro junto com você. O empresário não precisa pensar em querer ganhar dinheiro sozinho, não tem mais espaço para isso no mercado. E esse crescimento e esse avanço, todo mundo crescendo junto, é o que vai fazer a empresa prosperar, é o que vai fazer o nome, a marca, a solidez das pessoas querendo trabalhar na tua estrutura, as pessoas querendo estar com você. Então eu falo assim, o grande diferencial hoje é gente. Até porque a gente precisa entender que é o seguinte, não existe nada, existe pessoas. Nós viemos no mundo para servir. Quem foi o maior líder que já existiu? Jesus. E Jesus, ele serviu. Então nós vamos entender o seguinte, nós viemos ao mundo para servir com o produto ou serviço, com o conhecimento e a sabedoria que Deus nos tem dado. Né? Eu sempre falo que Deus não escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos. A partir do momento que você está sendo usado para algo, se permita ser usado. Para quê? Para ajudar o próximo. Quanto mais você ajuda com o teu produto ou serviço, mais dinheiro você conquista. O maior problema das pessoas é correr atrás de dinheiro. O dia que elas entenderem que a vida não é sobre dinheiro, o dinheiro ele é a consequência do número de pessoas que você ajuda, que você transforma, que você atende à necessidade delas. Quanto mais você ajuda as pessoas, quanto mais você transforma a vida das pessoas, mais dinheiro você faz. Isso é só uma questão de consequência. E é isso que as pessoas não fazem. E aí as pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, o dinheiro se distancia, porque o foco está no dinheiro. O foco não está na transformação, o foco não está na venda do produto, o foco não está em atender a necessidade de um cliente que tem uma determinada demanda. Então, respondendo o Everton aí, para mim, o principal diferencial competitivo dentro de um ecossistema corporativo, gente, foca em pessoas, foca no time, foca em treinar, foca em preparar. E quem não quer, manda embora, promove para o mercado. Exatamente. Marcelo, e é justamente isso que nós vamos conversar agora para você, empresário, que está nos assistindo, aí vendo essa fera aqui é ele, é meu mestre. Eu digo, e não é brincadeira, eu falo para todo mundo, eu falo assim, gente, eu tiro o chapéu pro Marcelo, a gente tem essa liberdade de conversar, de brincar, de brigar.
E é muito gostoso isso. Então a gente vai entrar nesse tema, Marcelo. Eu quero que você esclareça para o nosso público o seguinte: você tem uma marca registrada que é Eu Vou Vencer e tem também um programa que é a Plenitude Empresarial, já falando para esses empresários de capacitação, de colaborador. Conta para nós, para que fique bem claro, o que é essa marca, o que ela traz para o mundo empresarial, e também sobre esse programa que é a Plenitude Empresarial. O que esses empresários vão aprender lá com você? Eu falo assim, Vilma, o Plenitude Empresarial ele nasceu de um sonho, que é esse sonho de transformar a vida das pessoas. Eu vinha fazendo o trabalho de consultoria, Vilma, e um dia aconteceu um negócio muito louco. Você sabe da minha estrutura, você sabe que a gente cresceu muito. O escritório, eu sempre fui um cara que investia em estrutura física, sempre gostei de um ambiente muito agradável para trabalhar. E eu lembro que um dia eu estava sentado no meu escritório, né, era um escritório de 2 andares, aí eu tinha um vidro assim para uma praça e eu parei para olhar para a praça. Era um sábado à tarde. E eu olhei para o meu negócio e falei, cara, eu estou bem sucedido, estou ganhando dinheiro para um simples office boy de papelaria, já moro num condomínio fechado, tenho um escritório incrível, tenho várias empresas, viajo para fora do Brasil, vivo uma vida que eu nunca imaginei. Mas, é isso que eu quero para minha vida? E aí eu comecei a ver que, mesmo com o trabalho de consultoria ajudando tanta gente, eu gastava muita energia tendo que convencer o empresário a fazer o que é certo. E às vezes o cara não reconhecia que aquilo era o certo. Então, Deus tocou no meu coração e um dia me deu uma visão para poder transformar a vida das pessoas de uma forma diferente. Então eu peguei, 13 anos na época, 14 anos de consultoria e montei um programa de formação e desenvolvimento de empresários. Então, o Plenitude Empresarial é um programa de 6 meses, com encontros de 15 em 15 dias, das 9 da manhã às 17 o dia inteiro. Eu tenho 2 turmas, uma turma às terças-feiras, de 15 em 15 dias, e uma turma aos sábados, de 15 em 15 dias, das 9 às 17, é o dia todo, de muito conhecimento, 17, 18, onde eu ensino tudo o que o cara precisa saber para ser empresário. Então, se são 2 meses, de 15 em 15 dias, são 12 encontros. E nesses 12 encontros eu ensino o que é uma empresa, qual é a postura do empresário. Porque às vezes tem um monte de empresário que quando ele montou, ele era colaborador, quando ele monta a empresa dele, ele continua com a atitude de colaborador. Ele não virou dono. Ele não virou a chave na cabeça dele. Hoje tem empresário que ele não é empresário. Ele é o funcionário mais caro da empresa dele. Continua executando. Executando, né? Operacionalizando, ele não vai para uma parte gerencial, né? Depois tem uma fala legal sobre essa questão operacional, se você quiser saber, depois eu te conto. Até que virou polêmica na internet aí, mais um caso aí de polêmica. Mas eu falo assim, então o Plenitude é um programa que pega na mão e ensina o que o cara é ser empresário, sobre regime de tributação, quem disse que o Simples Nacional é mais barato, qual a importância do jurídico preventivo, quais são os indicadores de performance que é obrigatório para o empresário implantar na empresa dele, o que é uma curva ABC de produto, curva ABC de cliente, giro de estoque, DRE, como faz um DRE, o que se analisa num DRE, o que é um planejamento orçamentário, o que se analisa num planejamento orçamentário? Qual é o impacto de um aumento de preço de 5% na matéria-prima que eu não repasso no preço de venda dentro do meu resultado? As pessoas não sabem isso. Então, é um programa que eu pego na mão e ensino tudo isso, inclusive formação de preço de venda, como faz a formação de preço, qual a importância de um contas a pagar. Enfim, é um programa bem interessante. Nós já estamos indo para a 18ª e 19ª turma. Mais de 500 empresários formados. Tem o pequeno, médio e grande empresário que faz o programa do Plenitude e tem tido uma transformação incrível. Por quê? Porque eu trago uma clareza, não fico enfeitando, muito menos usando os termos técnicos. Eu trago todo esse aprendizado focado no resultado. Qual é o resultado? Lucro. Isso não é cabide de emprego. Sua empresa tem que gerar resultado, você depende de gente, prepare, treine, forme e desenvolva pessoas, implante processo, faça gestão para ter uma empresa eficiente. E deu muito certo, viu? E nós estamos assim crescendo. Comecei com 12 empresários numa sala, hoje são 100 empresários me assistindo nesse semestre. Agora, em julho, a gente já está começando agora, nesse momento, já estamos montando as turmas para o 2º semestre. Então a gente já começou a montar as turmas para o próximo semestre. Nosso objetivo é trabalhar com 100 empresários novamente, né? Que é o que a gente coloca dentro da nossa estrutura. Então assim, e tem ajudado a transformar a vida de muita gente. E o Eu Vou Vencer é uma marca que eu criei
que eu levo para as minhas palestras, que eu faço as pessoas gritarem eu vou vencer, e para muitos, isso é uma idiotice. Eu sempre falo, você é o que você acredita. Se você não consegue bater no peito e dizer que você vai vencer, quem vai fazer por você? A Vilma é sobre a Vilma, não é sobre o Marcelo. Exato. Então entenda, se a Vilma não olha para a vida dela e faz aquilo que ela precisa fazer para atingir os objetivos e sonhos da Vilma, a Vilma tem o sonho dela, o Marcelo tem o sonho dele. De repente o que é prosperidade para a Vilma é fracasso para o Marcelo. Vamos dar um exemplo? Imagina uma empresa que o cara fala, nossa, você pega empresas aqui em Rio Preto, tem de todos os tamanhos. De repente uma empresa que ela fala, o dia que eu tiver uma loja, é uma loja de roupa, ela fala, nossa, o dia que eu tiver 200 mil aplicado, eu me sinto próspera e feliz, estou rica. Tem empresa que a folha de pagamento é R$1 milhão. Exato. Então 200 mil não pagam a guia de imposto. Então o sucesso para um é o fracasso do outro. Então entenda, o que é sucesso? Sucesso é o que você quer conquistar. Sucesso é você ter uma vida em paz, fazendo aquilo que ama todos os dias. E quando eu falo em vencer, eu tenho uma frase minha que eu criei, que eu dou nos meus cursos, que eu falo que vencer é viver seu propósito, transformando sonhos em realidade. Vencer para mim é fazer o que ama. Vencer é viver o propósito é fazer o que ama, transformando os seus sonhos em realidade, poder desfrutar daquilo que você sonha. Se você não viver aquilo que você sonha, qual é o sentido da vida? Viver o propósito, não é? Então, não assim, adianta nada. Então, e isso é o que as pessoas não têm entendido. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, ter uma vida próspera e aprender a conviver com o que você está vivendo hoje, que é o que define o teu resultado. Então, quando eu criei a marca Eu Vou Vencer, é que eu quero que as pessoas batam no peito todos os dias e digam que vai vencer. Né? Eu tenho uma pulseira que eu ando, e quem se forma no Plenitude eu dou uma pulseira escrita Eu Vou Vencer, porque eu quero que as pessoas olhem todos os dias e saibam que naquele dia difícil, ele vai vencer. Porque a gente já nasceu para ser mais do que vencedor. Você foi feito um ser único, criado à imagem e semelhança do Criador, para viver o melhor desta terra. Existe duas Vilma? Só uma. Então você é um ser incomparável. Não tem duas Vilma, existe uma Vilma só. Para viver o melhor dessa terra. Se eu não estou vivendo, é porque eu não estou fazendo algo que eu deveria fazer. Eu preciso começar a dar as respostas certas. E foi aí que eu comecei a entender. Com tudo isso que Deus me deu de visão, de sabedoria, de entendimento, com muito estudo, eu leio, eu busco, eu pesquiso. Eu comecei a falar, cara, eu senti no coração que eu precisava ajudar mais pessoas. Porque se eu for dar só consultoria, quantas empresas eu consigo atender? Não, é muito pouco. Muito pouco. Então, pouco. Como eu consigo dar consultoria para mais pessoas e ajudar mais pessoas? Dando treinamento. Então, criei o programa Plenitude, criei essa marca Eu Vou Vencer. Hoje eu tenho uma marca chamada Eu Vou Vencer, ou EVV, né, que é iniciais de Eu Vou Vencer. Se você for olhar, meu centro de treinamento chama Espaço EVV. É verdade. Lembra que conversamos hoje? Eu falei, olha, tem uma letra lá, então é do Eu Vou Vencer. É Espaço EVV de Que Eu Vou bacana. Vencer. Se você pegar, eu tenho hoje uma empresa chamada EVV LED, que é uma empresa de locação de equipamentos de LED, que eu tinha até esquecido de falar aqui, que é uma empresa de locação de equipamentos de LED. Eu loco tanto painel de LED quanto piso de LED. Hoje, se você pegar as placas dos meus carros, está escrito EVV. Se você pegar, eu tenho roupa, camisas minhas, estão escrito EVV. Por quê? Porque eu acredito nisso. Identidade é você viver em prol daquilo que você acredita. É você mandar uma mensagem para o teu cérebro de que isso aqui está enraizado no meu coração. Exato. Mente e coração é fértil. Onde você permite colocar os teus olhos, onde você permite colocar os teus ouvidos, você está se alimentando. E a boca fala do que o coração está cheio. Por que tem um monte de gente reclamando? Por que tem um monte de gente murmurando? Por que tem um monte de gente desistindo? Porque elas têm se alimentado de coisas que não edificam. Então vai se cercar de pessoas que edificam, vai andar com pessoas que vão trazer aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Pessoas que não vão ficar apontando o dedo para você e sim vão olhar para você e vão falar, acorda, levanta, vai fazer o que tem que ser feito. Aquilo que você falou. O Marcelo é um cara grosso. Para alguns o Marcelo é um cara grosso. Para outros, o Marcelo é o cara que fala aquilo que eu preciso ouvir, que pega na minha mão e me ajuda a prosperar. Dentro do meu programa de formação do Plenitude, hoje eu tenho 100 empresários. E eu almoço com eles, eu converso com eles, então estou sempre junto, né? E aí tem empresário que vem falar comigo. E você vê que tem empresário que adora reclamar, ele começa a se afastar.
Por quê? Porque a hora que ele senta e fala, nossa, tô cansado, tá difícil. Eu falo, lindo, tá difícil. E o que você tá fazendo para mudar? Beleza. Nada. Conta uma nova para mim que tá difícil. Ah, Marcelo, tá difícil vender, olha a concorrência. Nossa, meu concorrente tá baixando o preço. Beleza, conta uma nova para mim. Isso acontece com todo mundo, isso não é só com você. Olha para o seu negócio, Agora, não é, Marcelo? o que você tá fazendo de diferente? Acorda pra Quais vida. são as respostas? O problema não são os problemas. Aprenda isso. E eu falo isso para a maioria das pessoas. Os problemas não são os problemas. São as respostas que você dá a cada problema que se levanta. Quais são as respostas que você está dando? Você está caminhando por vista ou caminhando por visão? Quem caminha por vista, caminha pelo que está vendo. O cara está vendo problema, está vendo dificuldade, está vendo que está difícil contratar, está vendo que não consegue aumentar o faturamento, não consegue captar cliente. Ou você está caminhando por visão? Quem caminha por visão, caminha por fé. E quem caminha por fé, traz resultado. Exato. E nós estamos já caminhando aqui para o fim. Eu gostaria que esse podcast tivesse 10 semanas para conhecer toda a história e conhecimento desse homem. E tem uma pergunta aqui, inclusive essa pergunta está aqui no final do script, sobre legado. Nós vamos falar já aqui, Daniel. E é o seguinte, você que é um homem de fé, a fé cristã, ela influencia diretamente nas tomadas de decisões desses empresários? Com certeza. Você não consegue separar o espiritual do negócio. A tua empresa é reflexo das tuas escolhas, das tuas atitudes, do teu comportamento. Eu sempre falo que a nossa equipe é reflexo do dono. Você transfere espírito. Eu tenho empresário que o cara chega na empresa dele. Eu já falei com muitos empresários assim. Quando eu vou iniciar um trabalho de consultoria que eu vejo que a empresa está bastante dificuldade, eu falo, a primeira coisa que você vai fazer, jejum de palavras negativas. Você vai parar de falar de forma negativa, você vai mudar o teu espírito dentro da tua empresa, você vai entrar todos os dias de cabeça erguida e vai profetizar dentro da tua empresa. Palavras positivas aqui dentro. E não ficar reclamando, murmurando e criticando. Até porque você não vai pagar a conta, vai. Se pagar, a gente senta e vai ficar reclamando junto. Não vai, então vai mudar o espírito. Mudou o espírito, muda o resultado. E aí as pessoas não entendem que o espírito que está nele, ou seja, a forma com que ele lida com as coisas, as respostas que ele dá aos problemas, influenciam em toda a equipe. Então, quando a gente fala da fé cristã, que é o que eu acredito, aquilo que eu vivo, eu prego, eu sempre falo, e a Bíblia ensina isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. As pessoas não buscam. Então, por exemplo, no meu escritório, toda segunda-feira a gente faz oração. No meu escritório, a gente unge o escritório. A gente abençoa o escritório. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito, só que lógico, sem religiosidade. Sem religiosidade. Mas eu acredito sim, que é o espírito do dono, a fé das pessoas que vão mover as coisas, que vão gerar resultado, que vão transformar as empresas, que vai criar um ambiente... Cara, se Deus está ali, se o dono tem um espírito cristão, e sem religiosidade, mas com sinceridade, com profundidade, ali vai ser um ambiente honesto, ali vai ser um ambiente transparente, ali vai ser um ambiente que os valores vão vir em primeiro lugar. Então você não vai ter um falando mal do outro, você não vai ter um passando a perna no outro, você não vai ter um trombando com o outro, você vai ter um se respeitando o outro. Então é isso que constrói uma empresa sólida. Agora, lógico, não adianta nada você se dizer cristão. O que é ser cristão? É andar com Cristo. Se dizer cristão e agir totalmente errado. Fazer tudo fora da casinha. Fazer totalmente fora da casinha. Exato. Que é o que a gente vê muita gente fora. Ah, mas a minha empresa não vai pra frente. Cara, você só faz merda, cara. Tu tá querendo lesar o fisco. Você não quer pagar imposto. Você tá querendo lesar teus funcionários. Você tá querendo tirar vantagem dos teus clientes. E você quer prosperar de que jeito? Começa a fazer o que é certo, o que é justo, o que é íntegro, fazer direito, andar de forma honesta, fazer aquilo que é certo, montar um planejamento, pagar o preço. Cara, as coisas vão prosperar, vão mudar. E entender que as coisas passam, Vilma. As pessoas definem a vida dela pelo momento. Não defina a tua vida pelo momento. Tudo na vida passa. O momento de dificuldade ele vai passar se você der as respostas certas. Só acredita e vai fazer o que tem que ser feito. Erga a cabeça e faz o que é necessário. Como Exatamente. Que tem. Às vezes as pessoas estão esperando ter coisas novas ou estar preparado para dar o próximo passo. As pessoas precisam entender que sonho nenhum cabe no orçamento. Se o seu sonho se encaixar no teu orçamento, não é mais sonho, é realidade. Sonho não cabe no orçamento, não foi feito para caber no orçamento. Sonho foi feito para a gente sonhar, correr atrás, dar os passos certos. Quer sonhar grande?
dê as respostas grandes. Sonha pequeno, as respostas podem ser pequenas. Mas amanhã não olha para trás e fala que a vida não te deu a oportunidade. A oportunidade é você que cria. A oportunidade é você que constrói. Ah, mas eu não nasci sabendo, eu não tenho amigos, eu não tenho conhecidos, eu não tive oportunidade. Cria suas oportunidades, vai estudar, vai se desenvolver. Abra mão do prazer imediato. Abra mão de momentos de prazer agora para se estudar, se desenvolver. Para amanhã desfrutar de coisas incríveis amanhã ou depois. E isso as pessoas não querem fazer. E você, eu vendo tudo isso e ouvindo, eu fiz uma analogia aqui. E você está coberto de razão, porque essa frase, eu vou vencer, ela diz muito sobre aguardar o dia de amanhã, confiar em Deus e continuar. Porque a partir do momento que você falar, não é eu vou vencer não, é eu venci, acabou, meu filho. Porque se você venceu, se tornou realidade. Se você já venceu, o que você espera ali em diante, daqui para frente? Então, é realmente, fazendo essa analogia, o Marcelo está coberto de razão. Eu vou vencer, eu acredito em Deus que amanhã será melhor que ontem. Então, portanto, todo dia eu vou vencer. Então, começa a falar isso. Quer saber mais? O Marcelo vai passar para nós aqui daqui a pouquinho as redes sociais. E para conjunturar aqui, acabar com algumas perguntas aqui chave, gente. É muita pergunta, é muita pergunta. Eu queria fazer muito para ele, mas tem duas perguntas aqui cruciais, que eu tenho certeza que ele bate no peito também, de orgulho, que o Marcelo, filho, ele cresceu no escritório. Sim. Então, o Marcelo vai dizer para nós qual a emoção que você tem a dizer desse filhão que cresceu ali no escritório, era uma criancinha, um menino correndo ali, e hoje trabalha na tua empresa. Conta para nós. Na realidade, o Marcelo é meu sócio, né? Hoje, o Marcelo está com 23 anos, ele é sócio da área de marketing, da nossa agência de marketing, está com a gente já desde criança, né? Desde uns 10, 11 anos de idade. Ele trabalhou como estagiário de consultoria, passou em diversas áreas, e hoje ele é meu sócio da agência de marketing. Hoje ele toca todos os projetos, tudo que envolve o meu digital, tudo que envolve os meus lançamentos, tudo que envolve os meus cursos, é isso tudo na mão dele, né? A gente tem, e dentro da agência ele toca hoje diversos clientes, ele tem a equipe de colaboradores dele, né? E eu sou um cara abençoado, viu? Eu sou um cara que eu falo assim, eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho, né? Eu me separei da mãe dele, conheci uma outra pessoa, né? Aqui em São José do Rio Preto, conheci a Patrícia, que hoje é a mulher que me dá a base, né? Quando fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói, isso é real, as pessoas não entendem isso. A mulher quer ficar disputando com o homem, não é sobre disputar. Nenhum lugar na Bíblia foi falado que o homem está à frente ou o homem está atrás. O homem está e a mulher está ao lado. E a mulher é auxiliadora, é para estar junto, né? Um servindo ao outro, e fazendo um cada vez mais forte. Não é dois casal, é um casal. Deus une duas pessoas completamente distintas para formar um cada vez mais forte, e um quer ficar mudando o outro e moldando o outro. E esse é o principal erro. E aí o que eu sempre falo, né, que quando a mulher sábia, ela edifica, porque eu posso falar isso. Hoje eu tenho uma mulher sábia que edifica a minha casa, que é luz, né, que foi quem me levou a conhecer o ministério que eu frequento hoje, a me tornar um cara cristão, né, que serve de fato, né? E hoje, tanto no meu casamento, quanto nos meus negócios, quanto na minha família, quanto no meu filho, Deus está em primeiro lugar, tá? Deus é o que nós temos de mais importante nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa família, e Ele vem em primeiro lugar. Não é o nosso negócio que está em primeiro lugar, né? E Deus está no centro de tudo. Então eu sou um cara muito abençoado por ter uma mulher incrível, eu sou um cara abençoado por ter um filho maravilhoso, né? Que tem se dedicado, que é um menino criado num berço cristão, é um menino com um senso de responsabilidade incrível, que toca o negócio, que assumiu essa postura de líder, de estar à frente, né, não só da área de marketing, mas também de parte do escritório, se posicionando não como filho do dono, mas sim como um homem que está à frente para liderar pessoas. Então, assim, eu só tenho que agradecer. De vez em quando ainda brinco e falo, Senhor, será que eu mereço tanto? Né? Mas eu falo que
para tudo também tem um propósito. Né? Amém, então, amém. eu tenho um orgulho incrível de ter uma família, né, servindo ao Senhor. Que Amém. eu acho que esse é o principal. E o meu principal objetivo, seja ele nos meus treinamentos, seja ele nas palestras, seja ele nas minhas empresas com os meus colaboradores, né, e com os meus sócios, porque eu tenho sócios de área em algumas das áreas, né, com a contabilidade é o Antônio, no marketing é o Marcelo, no crédito é o Ronaldo, né, na empresa de LED é o Juarez. Eu tenho alguns sócios em projetos, né, e a minha esposa, que é sócio de tudo, né, quem manda na realidade é ela. Tem perguntinha sobre ela aqui, não pensa que vai escapar, não. E eu sempre falo que assim, então, Deus está no centro de tudo isso, e eu uso todos esses negócios para poder glorificar e levar a palavra de Deus de forma diferente e poder honrar as pessoas. Amém. Tá? Amém. Esse é o meu principal propósito e objetivo de vida. E fechando com chave de ouro da nossa queridíssima Patrícia, gente, ela está aqui dentro. Você está vendo que está bem iluminado aqui? Tem uma luz aqui natural dessa pessoa que o Marcelo falou, e só quem conhece aqui sabe? Só quem conhece a Patrícia, conhece o Marcelo, é que sabe desse casal. E eu vou pegar até tem um paninho de prato ali para enxugar a baba aqui do Marcelo. E é o seguinte, essa mulher é o braço direito, é o esquerdo, é a cabeça, é o pé, é tudo isso que o Marcelo disse. Então, fechando com chave de ouro sobre família, a Patrícia também está do seu lado ali no dia a dia. Então, fala sobre essa mulher no dia a dia dentro da sua empresa. Ela é a base. Na realidade, hoje ela faz o financeiro do escritório, mas está à frente de todas as decisões do escritório. Hoje o Marcelo não toma uma decisão sem falar com ela. E isso que eu vejo que o maior erro dos casais, viu? As pessoas estão medindo força, né? As pessoas estão se dividindo. Aqui não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, não é a minha empresa, é a nossa empresa. Não é o meu sonho, é o nosso sonho. Casal cresce junto, enriquece junto, prospera junto. Como eu disse, Deus une duas pessoas completamente distintas, porque eu sou um cara de dominância e ela é uma de estabilidade, o oposto, para formar um só, mais forte. Para formar um só. Assim, criando um cordão de 3 dobras, né? O homem, a mulher, Deus no centro de tudo, a gente caminhando firme, alinhado a um objetivo maior. Então, assim, eu tenho uma mulher que está o tempo todo me apoiando do meu lado, né? Aguentando esse cara que ele é sistemático, você sabe disso, mas toda a minha evolução. A Vilma conheceu o Marcelo vamos botar aí, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, por mais que a gente às vezes se encontra, mas está distante, né? Aquele cara de 15 anos atrás não é mais esse cara de hoje, o cara de 10 anos atrás não é mais esse cara de hoje, né? Um cara que mudou muito, um cara que aprendeu e vem aprendendo todos os dias a ser um ser humano melhor, um ser humano para edificar, colocando Deus no centro de tudo, sendo um instrumento para servir as pessoas. E ela é essa base, cara, ela que trouxe tudo isso. Ela é o braço forte de oração de casa, ela é o braço forte que tem feito a gente prosperar, né? Que tem ajudado o Marcelo a ser esse instrumento de luz. E agora eu venho lutando, quero trazer ela do meu lado nos palcos, quero trazer ela do meu lado para poder trazer essa essência, né? Ela tem uma sabedoria incrível, né? E trazer essa sabedoria para as mulheres empreendedoras, para as mulheres que estão do lado dos seus maridos, para as esposas, para as mulheres que querem de alguma forma serem cada vez mais relevantes, né? Então isso é algo que Deus tocou no meu coração, mas eu sempre falo que é um chamado que ela tem que ter, né? Verdade. E juntos a gente poder ser um casal que tem como propósito transformar vidas. Esse é o nosso principal objetivo, isso é o legado que eu tenho. E porque dinheiro, Vilma, a gente aprende, cara, e vive, aprendeu isso. Lógico, o dinheiro a tudo responde, não vamos ser hipócrita, né? Viajar é gostoso, né? Andar num carro bacana é gostoso. E eu tenho tentado levar isso para os meus empresários, para as pessoas que me acompanham. A gente precisa parar de fazer o que dá e viver o que quer. Tem gente que anda com o carro que dá, faz a viagem que dá, mora na casa que dá, compra a roupa que dá, presenteia os seus filhos com aquilo que dá e faz o que dá. E se está
estão acomodados com tudo isso. E eu falo que o problema é estar acomodado. A gente tem que se tornar um eterno incomodado. Inconformado. Não ingrato, mas inconformado, querendo sempre mais. Não para viver no que dá, mas para viver aquilo que sonha. Esse simples office boy de papelaria, que um dia era um office boy de papelaria, um dia decidiu mudar de vida. E o dia que eu decidi mudar de vida, cara, Deus trouxe um versículo para mim que ele fala que tudo que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força. Não é de qualquer jeito, muito menos de qualquer maneira. Porque para sepultura, para onde a gente vai, não existe nem conhecimento, nem sabedoria. Então, simplesmente, bota pressão, cara. Então, tudo que eu coloquei na minha vida aquilo que Deus me colocou para fazer, eu vou entregar toda a minha força. Eu venho para cá para fazer um podcast com você. Eu tô aqui de toda a intensidade. Eu tô aqui para entregar o meu melhor. E o meu melhor não é o que eu quero, porque antes de entrar aqui eu sempre falo para Deus, usa a minha boca para tocar o coração daquelas pessoas. Me usa como instrumento para poder edificar a vida das pessoas, e é isso que eu acredito. E isso só é possível porque eu tenho uma base, porque eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado, porque eu tenho uma mulher que me ajuda do meu lado. E a gente juntos entendeu que esse é o nosso propósito. Se o dinheiro a tudo responde, o foco não está no dinheiro. E a gente precisa entender que no final da nossa vida, a única coisa que as pessoas vão chegar lá no final da tua vida, quando você olhar para trás, você não vai reclamar do dinheiro. Você vai reclamar de não ter ficado com a tua esposa, de não ter curtido teu marido, de não ter curtido teus filhos, de não ter ficado com as pessoas que você ama, não ter dado abraçado mais, beijado mais, ter dito eu te amo mais. E isso é o que acontece hoje. Quantas pessoas que têm muito dinheiro que chega no leito de morte, que a única coisa que ela não compra é a saúde. Nós tivemos agora aqui em São José do Rio Preto um grande empresário, um dos caras mais ricos da cidade, que estava numa cama definhando. O que adiantou o dinheiro? Não. Quinta-feira passada veio a falecer. Nunca fechou uma das tuas empresas para um culto de ação de graça. Para quê? Se eu fechar minha empresa, onde já se viu? Vou perder faturamento? Fazer uma reunião, fazer uma convenção, fazer uma reunião de alinhamento, agradecer, confraternizar com a tua equipe. Onde já se viu fechar um dia? Quanto que eu vou perder de faturamento? Agora fechou 2 dias de luto. O que adiantou? Então, assim, é isso que eu hoje venho lutando com os empresários. A tua vida tem que fazer sentido. Existe um propósito. Existe algo muito maior por trás de uma simples empresa. Só tenta descobrir o que é. E vai fazer o que tem que ser feito, filha. Vai botar pressão, curte o momento, vibra, se divirta com as coisas, bota intensidade. O dia que você achar que você está entregando o teu melhor, saiba que aí dentro cabe muito mais. Deus tem um projeto maravilhoso para cada ser humano que está aqui assistindo. Ele só precisa fazer o que tem que ser feito. E dizer, eis-me aqui. E vai fazer o que tem que ser feito. É isso aí. E eis-me aqui com essas cartinhas para a gente fechar aqui na conversa pessoal. Quero que você escolha uma, eu vou deixar aqui e fazer a última pergunta aqui do chat. Vamos lá. Vai lá, escolhe aí e me entrega. Vamos lá, é essa aqui. Então vamos lá, Marcelo. Conta pro pessoal qual é a sua rede social e o que o empresário que estiver interessado faz para procurar o grande Marcelo. Minha rede social, Instagram, é @marceloaugustogrf, tá? Lá nas minhas redes sociais, me chama no direct. Fala que assistiu a live aqui, né? Venha conhecer o programa Plenitude Empresarial. Às vezes as pessoas me procuram para fechar contrato de consultoria. Às vezes eu falo, cara, às vezes você nem precisa de consultoria. Você precisa buscar conhecimento, desenvolvimento. E a hora que expandir tua mente, a consultoria sim vai te ajudar. Então vai buscar conhecimento, vai buscar desenvolvimento. Eu não quero te vender só curso, não. Até porque às vezes as pessoas falam, mais um vendedor de curso. Não, meu amigo, vai lá, faz o Plenitude. Se até o 4º encontro você não gostar, eu te devolvo o teu dinheiro. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu preciso do teu sucesso, eu preciso da tua vitória, eu preciso do teu crescimento, eu preciso da edificação do teu lar, para que você possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Eu quero salvar o casamento das pessoas, eu quero ajudar a empresa das pessoas. Então, fala, entra lá nas minhas redes sociais, me chama no direct, vamos marcar uma reunião, vai conhecer o que é o programa Plenitude Empresarial, fala com o meu time para conhecer um pouco do programa Plenitude Empresarial, que é um programa de formação e desenvolvimento de empresários, que vai transformar a vida de muita gente. E estou sempre à disposição com muito conteúdo nas redes sociais para edificar, tem muita coisa bacana que a gente está trazendo. Vários outros cursos. Amanhã, por exemplo, eu tenho um curso de liderança, estou com 60 pessoas dentro de uma sala formando líderes e transformando a vida dessas pessoas. Então, a gente tem diversos programas para poder ajudar e atender a necessidade da maioria dos empresários.
É isso aí, gente. Valeu super a pena estar aqui com Marcelo Augusto, do grupo GRF Brasil. E agora, a pergunta aqui que não quer calar. Primeiramente, tem o Tiago das E10R. Disse que a live está maravilhosa, topíssima, parabéns para nós. E o Daniel perguntou, de tudo isso que nós conversamos, Marcelo, qual é o legado que você espera construir com o programa da Plenitude Empresarial? O principal legado é transformar vidas. Meu maior sonho hoje é o que arde no meu coração, é transformar a vida das pessoas. E quando eu falo transformar a vida das pessoas, é fazer as pessoas realizarem sonhos. Eu quero que as empresas tenham lucro, para o empresário realizar sonho e ter uma vida em paz. Consequentemente, todo o ecossistema dele vai desfrutar da mesma coisa. Então o meu legado é transformar a vida, deixar uma marca, ser relevante, para que o dia que Deus me chamar, a gente nunca sabe o dia e a hora que a gente vai embora, mas o dia que Ele me chamar, eu possa dizer, como Paulo disse, combati um bom combate. Amém. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esse é o meu legado, esse é o que eu quero, poder descansar um dia e falar, cara, fui relevante para a sociedade, ajudei pessoas, transformei pessoas, e esse é o meu principal objetivo, e eu falo que eu acredito que deveria ser na vida da maioria das pessoas, um ajudando o outro para a gente viver num ecossistema cada vez melhor. Muito bem, muito bem. E agora vai aqui, olha, com tudo isso que você falou, Marcelo, eu quero saber, gente, eu vou mostrar isso aqui. Tudo que você falou tem aqui nas 3 pontas, e 3 é o número da perfeição, 7 e o 3. E vem aqui, olha, dinheiro, conquista e sucesso. Ele tirou essa carta aqui. E isso tudo é o que ele nos deseja e o que o podcast com Vilma Birelli também deseja para esse homem com a sua família maravilhosa. E olha aqui a pergunta. Nesses 3 pilares aqui, onde falamos de dinheiro, conquistas e sucesso, como você define sucesso em uma única palavra? Deus. Quer mais, gente? Deus. Quer outra resposta? E essa carta aqui, olha, com tudo que está aqui, desejo bênçãos na sua vida. Amém. Que esse sucesso e esse dinheiro e a conquista sejam sólidos na sua vida, porque vem através do seu trabalho, vem através do seu suor. Então, o nosso desejo é esse, que você, com a plenitude empresarial, possa alcançar mais famílias, porque o empresário tem família e a família unida gera o sucesso. Então, Marcelo, mais uma vez, eu agradeço pela tua visita. Estou assim, lisonjeada, honrada com a tua presença, porque é uma pessoa, gente, que vale a pena carregar no coração. Obrigado. E você é um deles. Eu fico feliz, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Estou sempre, que você precisar, estou à sua disposição para ajudar. Que Deus abençoe e ilumine Amém. muito esse projeto. Que você possa seguir firme no propósito de transformar, de levar conhecimento, de levar a verdade das pessoas, porque eu sempre falo que é isso aqui que conecta vidas. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, conte Obrigada. comigo sempre, e que Deus continue te iluminando e você sendo essa pessoa incrível, querendo ajudar todo mundo, querendo fazer a diferença na vida de todo mundo, viu? E obrigado à audiência, que Deus abençoe muito vocês, viu? Fico muito feliz. Amém. Derek, muito obrigada, super beijo, e para todos, ó, até lá. Tchau, tchau.